Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa minissérie Como Ter uma Vida Integrada. Para esse segundo episódio, pensando numa linha de raciocínio, que eu estava construindo para essa minissérie, pensando no quanto ela pode ser realmente útil para vocês que estão acompanhando, eu estava pensando, depois que a gente gravou o primeiro episódio, que a gente colocou ali, e se você não viu, por favor assista o primeiro episódio para não perder nenhum conteúdo. A gente colocou ali as bases do que a gente precisa para construir uma vida integrada. O que significa na prática ter uma vida integrada. E já demos ali alguns passos práticos, e de como viver isso, na prática, como construir uma vida integrada na prática. Só que para além disso, a gente falou um pouco sobre isso, de que construir uma vida integrada, mais do que você colocar situações práticas e mais coisas para você fazer, era uma mudança de perspectiva, uma mudança de pensamento e tudo mais, quanto à vida, como que você olha a vida, E aí, pensando nisso, nessa continuidade, para a gente poder conversar nesse segundo episódio, uma coisa me veio muito forte, que é o seguinte, e eu comentei brevemente sobre isso no primeiro episódio também, o quanto é difícil assumirmos mudanças, o quanto é difícil a gente mudar justamente essa perspectiva de ter uma vida integrada. Essa mudança de perspectiva, esse ato de mudar, a mudança gera desconforto, e gera dificuldade, porque quando você tem uma vida completamente atribulada, sem sentido, quando você faz todas as coisas de maneira monótona, sem saber o porquê de cada coisa que você faz, é difícil você romper com esse ciclo, É difícil você romper com... Não sei se a câmera tá bem enquadrada, peraí. Acho que tá, Tudo bem. É difícil você romper com esse ciclo, é difícil você dar passos, mesmo que pequenos, em direção a uma mudança. Porque a mudança, ela dá medo, Demanda esforços, quebrar paradigmas e tudo mais para você pensar nessa vida integrada, entender que a tua realidade não é esse monstro necessariamente que você enxerga. Então, gera medo. A mudança gera medo. E se a gente for parar para pensar, a mudança é um ato de resistência também. Esse medo, na verdade, é uma resistência a essa mudança. O medo gerado por esse desconforto da mudança gera uma resistência, E anotei alguns pontos aqui que eu não posso esquecer de falar. Esse medo, ele se manifesta de diversas maneiras e varia de pessoa para pessoa. Mas normalmente tem esse padrão de desculpas, de dar desculpas rasas, distrações, cansaço. Eu sei o ideal de vida que eu poderia ter, só que o medo me paralisa e eu materializo isso em desculpas. Não tenho tempo, não posso, isso é besteira, vivi a vida... Eu uso muito isso quando eu converso sobre isso com as pessoas. Eu vivi a vida toda assim, dessa maneira, correndo, atribulada. Por que eu vou mudar isso agora? Um cansaço, eu tô cansado, não tenho tempo para pensar nisso, a vida demanda muito de mim, etc, etc. Então esse medo se materializa nessas desculpas, nessas distrações, no cansaço e tudo mais. Justamente porque é um medo de um desconhecido. Quando você passa a querer viver uma vida integrada, o que está do outro lado é desconhecido. Por mais que a gente diga que é uma vida com mais clareza, com mais sentido, na prática você não consegue enxergar isso até que você viva. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Esses medos têm fundamentos. Apesar de ser uma resistência, apesar de ser desculpas, distrações e paralisar, há fundamento para isso, E se você for parar para pensar, esse medo é principalmente pela responsabilidade que a mudança traz. O que a tua vida vai demandar quando você coloca ela no eixo, quando você passa a viver uma vida integrada, quando você passa a ser em todas as situações,
você vai ter que arcar com as consequências disso. Então, a responsabilidade da mudança causa esse medo. Causa esse medo também, né? E por que esse paralelo com o medo, né? Porque uma vida integrada exige coragem. Coragem de você romper com ciclos, coragem de você romper com os fragmentos, coragem de você romper com certos pré-conceitos que você construiu a sua vida inteira, coragem de você ir contra sistemas estabelecidos na sua vida há muito tempo, né? Então você cresceu e sempre viveu da maneira achando que você tem que crescer, estudar, trabalhar e morrer dessa maneira. E aí se você muda, e aí você encontra o conceito de uma vida integrada no meio disso. Isso quebra com tudo que você já aprendeu e viveu antes, né? Então exige coragem. Viver uma vida integrada exige coragem da nossa parte. Coragem de você romper com ciclos que não funcionam, romper com, inclusive às vezes com relações que te impedem de viver uma vida integrada, né? Então, viver uma vida integrada exige coragem. Por isso, esse paralelo com medo, né? E exige coragem, sobretudo, de você encarar as suas incoerências. Quando você vive de maneira fragmentada, sem um ideal de vida, sem um propósito, sem viver de forma alinhada com a vontade de Deus, isso gera incoerências na sua vida e isso gera desconforto, né? Então exige coragem de você encarar essas incoerências da sua vida, de você parar, analisar e você perceber, caramba, eu estive errado a vida inteira, né? E até porque quando a gente passa para esse lado da vida integrada, mexer, reorganizar a vida com essa nova perspectiva, muitas das vezes mexe em camadas muito profundas da nossa vida. Entende? Envolve a família, envolve pessoas, envolve todo o teu propósito, envolve tudo que você fez até aquele momento. Então, exige coragem para tudo isso. Demanda coragem, né? Só que, beleza, Stalin, eu reconheço o medo, sei que exige coragem, mas quais são os riscos de eu não encarar essa mudança? Quais são os riscos de eu permanecer assim? O que eu acabo perdendo ou ganhando quando eu não encaro essa mudança, né? O principal risco que você corre é você, obviamente, continuar vivendo de forma fragmentada. Você continuar vivendo em pedaços. E isso, a longo prazo, mais do que cansaço, gera essa desordem interior tão grande porque você não se reconhece mais. Entende? Porque você vive em pedaços e você não sabe mais qual pedaço é você. Essa falta de inteireza, né? de ser íntegro, de ser inteiro, custa muito. Custa fisicamente, custa emocionalmente, custa espiritualmente, né? E outro risco também é você normalizar o cansaço e perder o sentido da sua vida. Quando você acha que a vida é de fato para ser cansada, é para você de fato viver e eternamente cansado, né? E não que a vida tenha que ser fácil, não estou dizendo isso. Uma vida integrada não é uma vida fácil, que não tem cansaço, não é isso. Mas tem sentido. E aí o próprio cansaço encontra sentido. Entende? E ótimo. E da onde a gente pode tirar essa coragem? A coragem ela vem principalmente, e continuando essa sequência de insights práticos nessa minissérie, ela vem da clareza. A coragem ela vem da clareza de você saber o porquê que você faz todas as coisas, o porquê você existe, qual o propósito da sua vida, né? A clareza do porquê você faz, como você faz. E isso traz coragem para você querer mudar, entende? Dá coragem, dá ânimo para você entender e reconhecer que assim não dá, eu preciso alterar isso na minha vida, né? Porque isso te faz ter uma direção. Quando você
tem clareza sobre o porquê e o como, isso dá direção para a sua vida. Isso enche a nossa alma de coragem, né? E porque a gente passa a colocar Deus no centro e entende que a tua vida precisa sempre ter Ele como centro. Isso vai te dando coragem, te dando clareza. Quando você para meditar, refletir, crescer em intimidade com Ele, a tua vida vai ganhando coragem. Mais claro fica a sua visão. Não necessariamente claro de você enxergar o teu dia de amanhã, até porque ele não existe, mas claro de sentido, de propósito, né? E acho que esse é o objetivo um pouco dessa minissérie aqui. E espero que esteja sendo útil para você, que você compartilhe com outras pessoas também. Esse é só o segundo episódio, teremos mais ainda essa semana, mas mais do que você vir aqui ouvir e, enfim, medita e leva para a sua vida. Esse é o mais importante. A gente está construindo esse caminho juntos. Essa minissérie é o início de um trabalho, de uma construção, de um caminho, de uma via que vai te ajudar a viver de forma integrada, a usar do teu cotidiano, da tua rotina, do teu cotidiano como instrumento de santidade, né? A principal ferramenta na sua mão que Deus te deu para te fazer santo é o teu dia a dia, é o teu ordinário, a tua vida, a tua vocação, as tuas tarefas. Então, construir uma vida integrada, construir essa perspectiva de vida é um caminho que a gente está construindo juntos. E eu conto com você, espero que você continue comigo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.